Agora a gente vai conversar com ela. Estou recebendo aqui ao vivo em nossos estúdios a psicóloga Natália Lemos, porque a gente vai falar sobre a construção da nossa maternidade. Será que a gente tem como figura a nossa própria mãe? Será que isso é importante ou será que é fundamental? Natália Lemos, obrigada, é um prazer recebê-la novamente ao vivo aqui. Prazer, Sara. Na verdade, eu digo que eu comecei a ter mais entender a minha mãe depois que eu fui mãe. Mas o negócio é mais fundo do que isso. Não é simplesmente, será que eu estou repetindo os mesmos padrões que a minha mãe fazia ou estou fazendo totalmente diferente? Na verdade, é uma identificação e um autoconhecimento, né? Sim. É porque a gente constrói a nossa maternidade a partir de uma referência. Se a Sim. referência que a gente tem É a nossa é mãe. a nossa mãe ou quem cuidou da gente, né? Então, quando a gente se torna mãe, a gente faz esse movimento de olhar para nossa infância, de olhar para nossa mãe e entender o que eu quero levar daqui, o que eu não quero, né? E aí a gente vai fazendo essa construção. E o que eu falo que é muito potente esse processo, porque faz a gente olhar para essa criança que a gente foi, né? E entender aí o que a gente quer levar adiante, o que a gente não quer, né? E realmente olhar para essa mulher como uma mulher, para essa mãe, né? E aí se identificar com ela. Isso é um processo natural, né? Mas que pode ser muito transformador para aquelas mulheres que estão dispostas a entender essa relação com a própria mãe e com o filho. Vou dar um exemplo para você. E você me fala se eu tô correta ou não. Quando eu era mais nova, não só eu, tá, gente? A maioria das mulheres e homens também, quando são mais novos, são crianças, a gente vê a nossa mãe como uma heroína. Ela é perfeita. Ela é nossa mãe. Eu me lembro, Nath, de uma vez brigar com a minha mãe e falar assim, você tem que achar uma solução, você é minha mãe. Tipo, hoje eu olhando pra isso, eu sendo mãe, as coisas não são assim, não é verdade? Porque ela tem as fragilidades dela, as fraquezas dela, os erros e acertos, não é? Ela acertou, mas ela errou. E daí hoje eu olho e falo assim, gente, olha que absurdo, a cobrança que eu fiz com a minha mãe. E você vai ficando adolescente, daí você vai de criança para adolescente, para vida adulta. E depois que você é mãe, que você fala, nossa, como eu cobrei tanto dela. E eu sempre a olhei e eu pedi, exigindo um olhar de exigir uma perfeição. Você é mãe, resolve, você tem que me ajudar, você tem que fazer isso na minha vida. Ela é mulher antes de ser mãe. Isso é um movimento da infância, Sara. A gente tem esse movimento de olhar para essa mulher, né? A perfeita, né? Porque a ela heroína. cuida da gente, ela sempre, né? Parece que sempre deu conta de todas as nossas necessidades, né? E aí, quando a gente chega na maternidade, que a gente se vê nesse papel, a gente fala, meu Deus, eu não dou conta, né? E eu suponho que a minha mãe também não dava. Né? E aí a gente olha para essa mãe com um olhar totalmente diferente, que não é mais daquela mulher super heroína, poderosa, né? É de uma mulher que teve os seus momentos bons, mas também teve seus momentos ruins, que é frágil e que talvez não tenha verbalizado que ela precisava de ajuda. E hoje em dia, tendo essa consciência, a gente falando abertamente sobre isso, porque antigamente não se falava, tá? Mudou-se muita coisa. Nós, mães que temos filhos pequenos, nós podemos falar sobre isso com os nossos filhos? A mamãe está cansada, a mamãe não está bem, a mamãe está triste. Eu posso chorar na frente do meu filho, por exemplo? Eu acho tão importante, Sara, porque quando a gente faz isso, a gente está ensinando para essa criança tão pequena que ela também pode reconhecer os sentimentos dela, né? Esse é um movimento que, não, eu tô olhando para minha mãe, tô vendo que ela não tá bem, é sinal de que eu também posso verbalizar isso, né? E eu falo isso para gestantes, né? Às vezes a mulher fica assim, eu tô gestante, eu não posso ficar nervosa, eu não posso chorar, eu não posso me estressar. Eu falo, Pode, impossível, sim. você fica 9 meses sem se estressar, né? Pode sim. Explica pro seu bebê o que tá acontecendo. Olha, eu tô nervosa, eu não tô bem, aconteceu uma situação X, não é com você, né? Então tenta separar isso, o que é seu como mulher, o que é seu como mãe, o que é da criança, né? Eu acho muito importante essa separação. Então, pra criança que tá aqui, fora da barriga também, mamãe tá triste, tô chorando porque tô triste, não é com você, né? É uma situação que eu não quero compartilhar ou é uma situação que dá para compartilhar com a criança. Eu acho tão importante isso porque a gente reconhece que a gente pode ter saúde emocional e que a gente pode passar isso para os nossos filhos. Gente, olha que legal. Como que é o seu relacionamento na sua casa? Como foi o relacionamento com a sua mãe? Como que você olha para sua mãe? Você ainda olha ela num pedestal? Ela é idealizada, utópica, a perfeita, e você cobra isso dela? Ou você olha com um olhar mais complacente, um olhar de compaixão e fala,
Ela errou comigo, mas eu também erro com os meus filhos. Ela errou comigo, mas ela fez o melhor. Ela fez tudo o que ela pôde. Ela deu o que ela conseguiu dar, o que ela talvez tenha recebido. Sim. Não é verdade? Sim. Porque a gente costuma fazer isso, a pessoa só entrega o que ela recebeu. A gente vai continuar falando sobre isso, e se você tiver alguma dúvida, se você quiser compartilhar um pouquinho da sua história, manda aqui pra mim. 43 999520380. Esse é o nosso WhatsApp, telefone no vídeo, 43 999520380. Conta pra mim. Como que é seu relacionamento com a sua mãe? A Natália Lemos está aqui, que é psicóloga, e está falando um pouquinho desse relacionamento nosso com a nossa mãe. O que a gente repete, o que a gente tenta evitar e como que a gente consegue se reconhecer e até mesmo conseguir se entender fazendo essa comparação. Na verdade, eu acho que é fundamental para o nosso crescimento, né? Eu digo que, em relação ao autoconhecimento, Sara, estou abrindo aqui o coração, inclusive acho que minha mãe está assistindo, mas eu digo que eu vivi à sombra da minha mãe por 30 anos. Porque eu não sabia que roupa exatamente ficava bem em mim, qual era a minha cor favorita, qual era a flor que eu gostava, qual era a minha comida. Eu era extremamente insegura, porque eu acho que eu idealizei tanto, eu acredito que muita gente talvez tenha feito isso também. Então, eu precisava dela para ir comprar roupa, eu precisava da aprovação dela para as coisas. E eu falo que eu nasci de novo depois dos 30, que eu fui começando a me reconstruir. Ou seja, eu vou fazer 14 anos esse ano. 44, então eu tô adolescente ainda. Mas é exatamente isso. Acontece isso? Muito, Sara, porque é um movimento natural da gente olhar para essa relação, né, com a nossa mãe. E aí, como ela tá nesse lugar, né, de ser uma mulher que ajudou a gente a construir a nossa personalidade, né, construir a gente como indivíduo, a gente vai se espelhar muito nela. E eu acho que o adulto saudável é esse questionamento de tipo, peraí, parece que eu gosto disso, mas eu não tenho certeza. Eu acho que é uma coisa da minha mãe. Deixa eu tentar pensar fora dessa relação, né? Do que eu gosto, o que eu quero, né? Hoje a gente vê aí muitos adultos frustrados com a carreira profissional que às vezes se apoiaram naquilo que os pais queriam para eles, né? E é tão saudável esse movimento de falar, não, pera, meu pai quer isso para mim, minha mãe quer isso para mim, mas eu quero uma coisa diferente, né? Só que isso não é um movimento fácil, né? Exige ali um gasto mental, emocional, né? Exige um trabalho, que eu falo, né? É um trabalho de questionar, de se pensar sobre isso, para ver o que é mesmo seu e o que é do outro, né? Que coisa louca, não é? Muito. Eu demorei muito, né? Na verdade, isso deveria ter sido um processo um pouco mais curto, um pouco mais rápido, pelo menos com uns 20 anos. Não, eu demorei 30 anos, mas tá tudo bem. Sim. É assim mesmo. Importante a gente se autoconhecer e evoluir sempre. Agora, quando a gente é mãe, quando a gente se torna mãe, a gente consegue também, acho que, justificar e entender algumas atitudes dos nossos pais. Eu ouvi meu pai a vida inteira falar assim, quando você for mãe, você vai entender porque eu tô fazendo isso. Não é verdade? Exatamente. E também o outro lado. Isso eu não vou agir, dessa forma eu não vou fazer. Para mim não serviu, não quero repetir isso com meu filho. E é difícil também fazer isso, porque às vezes a gente se vê falando, meu Deus, eu sou o meu pai. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô me vendo falando igual a minha mãe. Então, eu me escuto, às vezes, falando com o Benjamin, e falo, meu Deus, eu falei que eu não ia fazer assim, eu falei que eu não ia ser assim, e eu estou repetindo. Sim. É comum. É muito comum, normal. Porque esse é um movimento inconsciente, Sara. Então, a gente faz sem pensar no que está fazendo. Porque é isso, você ficou 30 anos vendo sua mãe fazer aquilo, qual é a chance de você fazer completamente diferente sem pensar? Né? Então, quando a gente vira mãe, a gente olha para essa relação com a nossa mãe, a gente elenca essas coisas do tipo, isso eu quero repetir com meus filhos, isso eu não quero. A gente precisa fazer um movimento de trazer esse querer, esse desejo para a consciência. Porque se a gente deixa ele lá no inconsciente, ele vai vir sem você pensar. Aí você vai parar e falar, nossa, minha mãe fazia isso comigo, eu não gostava, eu não queria ter feito isso com meu filho, né? Então, por isso que a gente precisa fazer esse movimento de trazer o que está lá no nosso inconsciente para a consciência, para agir com mais praticidade, com mais intenção na criação dos nossos filhos. Intenção. Você já se viu? Falou assim, nossa, essa é minha mãe, essa é meu pai. Tô repetindo. Exatamente. E coisas que, geralmente, quando a gente se pega fazendo isso, é de coisas que a gente não gosta, que os nossos pais fizeram com a gente, né? Coisa então, doida, é um movimento natural, porque é isso, a gente cresceu nesse ambiente, a tendência que a gente tem é repetir. Gente, que coisa louca. Eu falo que a coisa mais difícil do mundo é ser mãe. E é um mundinho muito louco. Depois que você
nasce um bebê, né? Você engravida, já começa a mudar muita coisa. E eu acho que faz parte da nossa evolução. Eu acho que você pode, na verdade, utilizar. Talvez nem todo mundo utilize isso, mas a gente pode utilizar isso para o nosso processo de autoconhecimento, para nós nos tornarmos pessoas melhores. Sim. Eu sempre falo isso, Sara. A maternidade, ela é a maior oportunidade que você vai ter na vida de se conhecer e de se transformar. Né? Então, ou você tem duas opções, ou você usa isso a seu favor, ou você deixa pra lá, né? Mas quando a gente usa, você vê uma transformação tão grande na vida da mulher e que reflete na vida dessa criança, né? Tá certo. Ai, Natália, eu ficaria aqui horas conversando com você, porque olha que gostoso, que importante a gente falar sobre isso. Começa a refletir, você que está em casa ouvindo isso, começa a pensar. Só que o mais importante, acho que de tudo isso daqui que a gente falou, é a gente olhar para os nossos pais, não com esse olhar utópico, né, com esse olhar de cobrança, mas olhar e falar assim, eles fizeram o melhor que eles puderam. Eles entregaram dentro das limitações deles. Como eu também vou falhar com os meus filhos, né? Com o meu filho, no caso. Olha, vou ter mais filhos? Será que eu não sabendo? Estou profetizando aqui? Mas não é? Olhar como... ela é uma mulher. A minha mãe é uma mulher. Ela tem suas fraquezas, ela teve suas lutas, suas dores, ela podia estar cansada e ela fez o melhor que ela pôde, não é? E que os nossos filhos também, quem sabe um dia olhem pra gente sem tanta cobrança e falar, minha mãe fez o que ela pôde, meio doida, mas ela fez o que ela pôde. Isso, exatamente. E quando a gente olha pra essa mãe com esse carinho, a gente tem esse carinho com a gente também. Mas sabia que isso mudou meu relacionamento com a minha mãe? Tá muito melhor, porque eu olho pra ela assim, ai, que linda, ai, que fofa. Ela fez o melhor que ela pôde, que linda, não é verdade? E tá tudo bem. Sim. E o que passou, tá no passado. Cada um entrega o que teve. Maravilhoso. Ai, meu amor, obrigada. Obrigada, eu amei. senhora. Fica aqui sentadinha aqui pra gente prosear mais, que eu vou deitar no divã pra gente conversar. Ela fala, não, eu sou só terapeuta, eu não sou psicanalista.